galera, chegando com mais um vídeo aqui na Pink Zone TV e hoje a gente completa a nossa saga sobre o draft falando sobre a NFC Sul. Se você não sabe, tá chegando agora, eu basicamente dividi o vídeo de draft para falar sobre cada divisão, para ficar mais fácil. Se você quer saber só do seu time, você vem em um vídeo só. Se você quiser saber de todos, você vai em todos os outros que estão listados na playlist de draft. E hoje a gente chega à última divisão, que é a NFC Sul. Por conta disso, eu vou repetir algumas coisas se você já acompanha a saga e você sabe como é que funciona. Basicamente, eu trago as principais necessidades dos times para esse draft. Não vou falar de prospectos, mas sim do que os times precisam ali, dentre a movimentação que eles tiveram no off-season, entrada e saída, chegada e saída de jogadores. Fechou? Além disso, as necessidades que eu busco é justamente as fontes de informações que a gente tem de analistas da NFL mesmo, da ESPN e da Sports Illustrated, ok? Beleza. Mais uma coisa que eu vou repetir aqui, se você acompanhou os outros vídeos, mas que é importante para quem está chegando agora. Tem uma novidade no draft. A NFL, ela vai reduzir o tempo do primeiro round. Então, o tempo de escolha era de 10 minutos e agora reduziu para 8 minutos. Então, os times vão ter que correr e um pouco mais rápido aí nas suas negociações de troca, trade up, trade down e tudo mais, e também na sua própria escolha para saber o que eles vão fazer da vida deles. Então esse draft, pelo menos a primeira rodada, vai ser um pouquinho mais rápido. Fechou, gente? Beleza. Vamos começar pelo começo já pra gente encerrar a saga de draft. NFC Sul, especificamente na escolha 8, a gente tem New Orleans Saints. O time de Nova Orleans, que tá com a escolha 8, porque teve efetivamente uma temporada péssima, tem várias necessidades, dentre elas a posição de wide receiver, edge, cornerback, DL e OL. Os responsáveis pela decisão da equipe aí dizem, parece, as más línguas, estarem de olho na posição de wide receiver, já que o Tyler Shough não tem muitas opções fortes ali, além do Chris Olave. Então, é bem provável que nessa posição a gente veja o Saints indo atrás de um wide receiver, e até mesmo porque um pouquinho acima dele a gente vai ter o Commanders e o Giants também com essa necessidade de wide receiver. Então, se você não viu o vídeo lá sobre esses times, vai lá ver, porque é bem interessante, porque a necessidade de um pode ser a mesma do teu time. E na defesa, eles também precisam ser mais dinâmicos, tanto no interior quanto na lateral da linha defensiva, especialmente se o Ken Jordan não voltar para o time. Também tem uma lacuna na posição de nickelback com a saída do Alonte Taylor aí na free agency. Então, algumas necessidades importantes para os Saints, mas eu vejo, obviamente, na escolha 8, eles indo atrás de wide receivers, certo? Um outro jogador, um outro time que tá aí com a escolha 15 nessa NFC Sul é o Tampa Bay Buccaneers, que tem algumas necessidades interessantes. Precisa de edge, precisa de DL, cornerback, linebacker e OL. Então, diferentemente daqui do Saints, que tem uma necessidade maior de ataque ali com wide receivers, o Tampa precisa muito trabalhar defensivamente. As necessidades mais urgentes dos Bucs estão na defesa do Todd Bowles, que precisa ser mais explosiva, principalmente nas laterais, tá? No entanto, tem algumas lacunas que eles precisam preencher, inclusive com a saída do Mike Evans. Eles têm necessidade defensivamente de profundidade, né, com a necessidade de linebackers externos, mesmo após a contratação do ex-titular do Lions, o Alex Anzalone, que também já tem uma idade um pouco maior. Além disso, em várias áreas, os Bucs poderiam melhorar o ataque, como eu falei, principalmente com a saída do Mike Evans. Então, a profundidade da linha defensiva acaba sendo uma prioridade, mas também a gente tem que considerar que os Bucs precisam melhorar ofensivamente, mas aqui na escolha 15 eu vejo eles muito indo atrás efetivamente de melhoras defensivas, porque o time teve muitas perdas de potencial durante a temporada de 2025. Seguindo para o próximo time que tem a escolha 19, a gente tem o Carolina Panthers, que tem como suas maiores necessidades ali a posição de OL, depois a posição de safety, wide receiver, cornerback e DL.
Os Panthers contrataram o Rasheed Walker como um possível substituto para a posição de left tackle do Ikem Ekwonu, que se recupera de uma lesão no tendão patelar, mas a posição de center é muito importante e ela precisa muito ser reforçada. Então, talvez isso faça com que o time de Carolina, aí na posição 19, vá atrás de um jogador para fazer essa substituição ali na OL, talvez na posição de guarde mesmo, para poder ter uma movimentação melhor de outros jogadores para o center. O Bryce Young, obviamente, gostaria muito de recebedores, né? Então, opções no ataque, mesmo que ele tenha essa dupla muito promissora de calouros ofensivos, que é o Tetairoa Macmillan e o Jalen Cooker. Mas nunca é demais um wide receiver, principalmente na posição 3. Mais jogadores defensivos são necessários, já que o time do Carolina ficou em 27º lugar em pontos por jogo na última temporada, 18,3. Então, buscar ali defender melhor e evitar tomar pontos seria algo muito, muito interessante. E os Panthers também, lá mais pra frente nas rodadas, devem buscar reforços também na posição de cornerback e na linha defensiva interna ali do seu time. Seguindo para o último time que a gente tem aqui da NFC Sul, tá bem tranquilo, não teve muitas movimentações. A gente tem o Atlanta Falcons, que não tem pique na primeira rodada. É isso mesmo, o torcedor do Atlanta Falcons não vai ter que se preocupar, porque o time negociou para voltar à primeira rodada. O Atlanta Falcons selecionou o edge rusher James Pierce Jr. lá na 26ª escolha do draft de 2025. E nessa troca, eles entregaram a 13ª escolha que eles tinham agora, de primeira rodada, para o Los Angeles Rams. Então, efetivamente, eles não têm o que optar nessa primeira rodada de draft, mas ainda assim o time tem necessidades. Dentre as posições que o time precisa, a gente tem wide receivers, DL, cornerbacks, edge e linebackers. Enquanto a disputa para a posição de quarterback titular tá ali entre Mike Penix Jr. e o Tua Tagovailoa, né, se intensificando, os Falcons fariam muito bem se eles puderem reforçar os recebedores para qualquer um que seja o quarterback escolhido. Então, a posição de wide receiver, talvez ali na segunda rodada, seja uma boa escolha e uma boa estratégia para o time de Atlanta. Além disso, o Atlanta contratou o Johan Dotson e o Olamide Zaccheaus na off-season, mas encontrar um alvo maior ali para jogar a bola do lado do Drake London também faz uma diferença significativa no ataque. E óbvio, na linha defensiva, na defesa dos Falcons também tem necessidades, e o novo gerente geral, Ian Cunningham, poderia usar jogadores mais altos ali também na parte defensiva interna, e faria sentido também buscar um edge rusher, já que tem uma certa incerteza em torno do James Pierce, que foi o jogador efetivamente que eles pegaram lá no draft de 2025 por conta da sua prisão na off-season. Então, só isso, galera! Pois é. Então, os caras perderam a primeira escolha desse round para draftar um jogador na rodada passada que simplesmente não vai jogar porque ele está preso. Então, muita coisa boa para o torcedor do Atlanta Falcons aí. Então, tem essas preocupações que o time tem que analisar, principalmente no que envolve o futuro do James Pierce Jr. Como eu falei, eu tô gravando isso no dia 4, então pode ser que até o dia 23 algumas coisas mudem, mas, efetivamente, a gente tem essa situação. Talvez o Atlanta Falcons consiga fazer alguma negociação para voltar aí para a primeira rodada, apesar que eu acho difícil. E, no que diz respeito aos outros times da NFC Sul, o Saints, o Buccaneers e o Carolina Panthers, eu acho que não tem muito segredo também, cada um com uma pique, e vamos ver o que eles conseguem fazer com as posições que eles terão. NFC Sul bem tranquila, fácil da gente passar, sem maiores segredos, e é basicamente isso. Conseguimos fechar as 8 divisões da NFL com os seus respectivos times, falando sobre draft, sobre as necessidades que os times têm. E deixa aqui nos comentários se você concorda ou discorda. Se você não viu os outros vídeos, vai lá ver na playlist que eu já deixei linkado. E é basicamente isso. Tem alguns times que têm mais necessidades, a gente teve movimentações, então alguns vídeos estão um pouco mais longos e robustos justamente por conta dessas movimentações de off-season, e times que não tiveram ali muitas mudanças que possam justificar se delongar demais aqui também na análise de off-season e de necessidade de draft. Além disso, eu aproveito para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube,
curte, comenta, compartilha com quem vocês sabem que vai gostar desse tipo de conteúdo, aqueles nerdolas de draft e tudo mais. E também segue a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Threads e também no LinkedIn. Se você não sabe, o Pink Zone agora tem um canal, né, uma página ali no LinkedIn, com uma newsletter gratuita para você assinar, em que eu vou fazer artigos e a gente vai conversar, eu quero discutir bastante com vocês sobre as questões de mercado mesmo da NFL. Então, as movimentações, não só de jogadores, mas de estratégia empresarial e capitalista da NFL, demonstrando que é a liga mais rica do mundo por algum motivo. Então, isso é uma outro tipo de abordagem que eu quero trazer para vocês, e o LinkedIn é o lugar exato para vocês irem lá e seguir a gente. Fechou? Deixei tudo listado aqui, os linkzinhos também aqui embaixo. É isso. Depois que passar o draft, ou mesmo a gente vai fazendo outros vídeos, passando o draft, a gente vai ter mais assunto para falar de NFL, porque a temporada está só começando, meus amigos. Só começando. Teremos muito mais coisa, muita mais treta para falar. Certo? É isso. Se tiver mudanças, eu faço algum vídeo aqui pro YouTube, ou mesmo a gente pode conversar no Instagram. Fechou? Beijos e até o próximo vídeo.